mão, porque também tava. E aí? Rapaz, eu mudei aqui meio para lateral, melhorou, mas agora. É, tá mais ou menos. Não, vai, Mas dá vai pra na mão de começar. novo. Toda vez é isso. Pronto, agora tá bom, né? Pô, você vai ficar aí É, segurando uma toda hora. vez é isso, rapaz. Eu fico catando. É porque quando eu testo com a câmera do celular, como se eu estivesse gravando um vídeo, fica bom. Aí eu Sim, vou pro Insta, não sei por quê, a luz é diferente. sim, Entendeu? sim. Aí fica. Na hora que eu tô testando com a coisa, fica legal. Mas de boa, vamos nessa. Vamos nessa, meu velho. Me diga aí como é que você tá, como é que tá passando aí por essa doideira toda. Rapaz, dias sim, dias não, entendeu? Eu acho que é uma coisa assim. Tem dia que você tá um pouco mais confiante que as coisas vão passar, mesmo com tudo que está acontecendo, já ter acontecido e não ter mais volta, entendeu? A Uhum. quantidade de gente que já foi embora, muito sofrimento, velho, no mundo inteiro, muito sofrimento das famílias, das pessoas, sabe? Da, isso aí não tem como a gente escapar mais, entendeu? Aí às vezes você fica com É, alguma esperança de que já esteja acabando, né? E outros dias você acorda, tá mal, você acha que vai demorar muito mais, que vai piorar muito, não sei. Eu estou um pouco aqui e ali, entendeu? Em indo relação e a vindo, isso, né? assim. E aí, o negócio tá meio estagnado ali, num lugar muito alto, né? Numa taxa muito alta de. Altíssimo. É, Né? e assim, isso acaba banalizando, né? Parece que morrer 1.300 pessoas por dia, assim, passa a ser normal. A gente acha melhor porque não está morrendo 2.000, 2.000. E não pode ser Pois é, isso, cara, né? eu li até uma coisa aqui, porque no início, assim, lá em março, quando estourou o primeiro caso aqui em Salvador, na Bahia, né? Foi assim uma agonia, assim, faltando coisas no supermercado, faltando Foi. álcool, né? E agora sim, é isso que você fala, parece que entra no lugar de lugar comum mesmo, né? Isso. No início, eu também tinha muito medo disso. Eu digo, bicho, vai acabar tudo, não vai ter comida para comprar, não vai ter internet, a luz vai. Sabe? Você entra numa noia, você Apocalipse. acha apocalíptica mesmo. É, Aí você vê que nada disso aconteceu, entendeu? Teve álcool para todo mundo que pôde comprar, entendeu? Teve máscara, entendeu? Assim, mas assim, foi horrível, está é, sendo horrível, horrível. Na verdade, ninguém, nenhum de nós nunca passou por nada tão estranho na vida. Uma situação é coletiva, verdade. né, dessa natureza. E a É. gente está tentando lidar com isso, com o nosso background emocional, né? Assim, Ainda tem vendo isso, como né? é que se Ainda tem passa. isso, né? Como é que a gente vai se reorganizando É, nesse lugar desconhecido? isso Bom, aí. para quem está chegando, vou começar aqui. Já começamos, na verdade, a prosa com Luciano Salvador Bahia. Esse projeto, Lu, é o Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. E veio muito desse momento também, né? De estar tentando manter o diálogo com a galera que a gente gosta, com o pessoal que a gente não conversa tanto, que mora em outros lugares, mas que é um momento interessante para a gente tentar manter essas potências vivas mesmo. Então, é um Uhum. projeto aqui do Coletivo Duo que eu estou conduzindo aqui na prosa com o pessoal. E aí eu achei muito interessante de te convidar para fazer um fim de semana musical, né? Amanhã eu tenho um encontro com a Cláudia Castelo Branco, do Duas Branco, que é também uma pessoa incrível. Uhum. E assim, desde já queria te agradecer demais pela predisposição de você estar aqui e com o celular segurando na mão. E Tem também jeito não. já te dizer da admiração que eu já algumas vezes já falei para você, né? Da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela pessoa que você é, pelo modo como você conduz, né, o teu trabalho, a tua arte. Então, desde já te agradeço por essas duas coisas e já passo a bola para você te perguntando a primeira pergunta que eu sempre faço, que é de onde você vem? Luciano Salvador, Bahia. Eu nasci carimbado, né? É, não, Eu tem que nasci ser daqui, carimbado. né? Eu sou de Salvador, totalmente de Salvador. Toda a minha família, por parte de pai e de mãe, é de Salvador. Não tem nem ninguém no interior, nem precisa dizer que tem aquela tia, aquele tio que mora numa Sim. outra cidade, não tem. É uma família completamente de Salvador. E foi aqui mesmo que eu me criei, que eu comecei a fazer música, que eu comecei a fazer trilha sonora para teatro, que foi onde a gente se conheceu, entendeu? Apesar de já ter Uhum. viajado, assim, bastante, eu morei na Europa um tempo, na Bélgica, mas foi pouco tempo, assim, coisa de um ano. Não é uma viagem de turismo, mas também não é uma parte. Uai, liguei o negócio aqui. Não é uma parte da Sim. minha vida, entendeu? Foi uma viagem, assim. Mas, assim, foi basicamente em Salvador mesmo. Eu sou daqui mesmo.
E essa viagem para a Bélgica foi para tocar também com a música, Rapaz, Lu? não, eu tinha Ou mais 24 anos na pessoal? época, foi meio uma aventura assim de mochileiro. E eu Ah, toquei, massa. obviamente, que era para me manter, entendeu? Mas foi uma Uhum. coisa, eu fui para Paris primeiro porque morava um grande amigo lá. Foi através dele que eu, assim, tipo, ele tá lá, é uma oportunidade de eu ir para Europa e ter onde ficar e tal. Juntei uma Sim, grana, muito louco na época, assim, era a época do inflação muito alta e tudo era em dólar. Assim, você tinha que juntar dinheiro em dólar, porque não tinha como sim. juntar nem me lembro qual era a moeda na Qual era a época, moeda, né? É, porque ainda tem mudava isso. muito dessa época. Eu estou falando de É, 92, 92. Aí, assim, tinha trabalhos que eu fazia aqui em Salvador, de trilha, de tudo, que eu recebia em dólar. Assim, cobrava em dólar e recebia em dólar. Porque a moeda nacional estava completamente lenhada. Você não conseguia, você não sabia mais quanto custava nada, as coisas mudavam de preço. Assim. Aí, bom, enfim, sim. esse detalhe cambial. Aí eu Mas juntei uma é uma grana. mudança, é um momento de mudança grande no país, né? Inclusive do mudança econômica mesmo, né? Foi antes do Plano Real, né? Eu não me lembro que ano foi o Plano Real, É. mas com certeza foi antes. O Plano Aí Real foi em 93, eu acho. e três, foi? Eu acho que foi. Foi com o Então Itamar, né? foi E logo. depois com o Isso, Fernando toca pra frente. foi logo assim que eu voltei, né? Assim já rolou pouco depois. Inclusive, amigos que eu fiz lá na Europa, eles vinham aqui para o Brasil e estranhavam o preço de tudo, porque antes para eles aqui era um paraíso, né? Você chegava, Sim. você chegava aqui e eles tinham muita grana. Depois do Plano Real é que parou mais o valor da moeda com a moeda internacional e eles não tinham mais, né? Assim, o franco, né? Não valia tanto, né? Não tinha nem euro na época. O franco não Sim, valia o que é. valia antes, né? E eles acharam isso bem estranho, assim. Mas foi um pouco isso. Eu fiquei lá, toquei na rua, toquei em bares, em pizzaria, algumas coisas com brasileiros, outras coisas com pessoas de lá, entendeu? Uhum. E foi muito bom, assim, né? Com 24 anos você adora tudo, né? Primeiro que tudo é bom. Boa. E aí dormia na casa de um, na casa de outro. Aí eu fiquei em Paris, mas depois eu fui para Bélgica. Foi onde eu levei mais tempo. Uhum. Onde eu levei mais tempo. Por causa E de um por que amigo Bélgica, Lu? também daqui. Ah, por causa do amigo, né? Também, mas tinha Não, alguma outra, algum outro, é outra. outro amigo, é. Porque Paris era muito Uhum. difícil, porque Paris é um mercado muito disputado. Paris, Sim, assim, porra, uma puta cidade enorme, né? Assim, então é muito difícil. Os brasileiros de Paris já seguravam muito o mercado deles, sabe? Tinha uma coisa. Bruxelas era mais relax, assim, né? Assim, era mais fácil de chegar num lugar, dizer que você é de fora, tem uma coisa para fazer, mostra aqui uma gravação e entrar. Aí eu acabei ficando mais tempo porque consegui ficar mais sim. tempo financeiramente mesmo lá, assim. Mas a minha ideia nunca foi ficar na Europa, não, assim, a ideia era passar um tempo mesmo e voltar. E você já tinha algum trabalho autoral nesse período? Tinha, mas muito pouco. Tinha Aham. pouco. Eu começo mesmo a fazer essa coisa mais autoral nos 2000, mais ou menos, assim. O primeiro show que eu fiz com música minha mesmo foi em 99. Ou seja, foi já 7 anos, 8 anos depois dessa viagem, É. entendeu? Eu era músico, violonista, pianista e trilheiro de teatro. Já era nessa Sim. época, assim, né? Já fazia isso. Basicamente. Mas como autor assim de canções e tal, foi um pouco depois. Como é que tu começa, Lu, esse teu lugar de músico mesmo, da família? De onde é que vem Não, esse rapaz, não tem. É muito louco isso. de Assim, viagem? É? apesar de eu ter sido incentivado por uma irmã, que ela começou a aprender, ela tocava sanfona, né? E Hum. depois ela começou a aprender violão. Né? E eu sou um filho temporão, né? Eu sou 10 anos mais novo do que a minha irmã mais próxima. Eu sou aquele Uhum. que chegou bem depois, né? Eu não tive aquela coisa que muita gente tem, os irmãozinhos brincando junto, não. Eu tinha 2 anos, minha irmã tinha 12. Então Lá a gente é outra chamava de resto de geração. safra. É fim Lá a de gente chamava safra. de, na minha cidade chamava de resto de safra. É fim de safra. Aí, assim, ela já tocava e eu, muito cedo, gostei do violão e tal, e peguei. Tem esse incentivo dentro de casa, mas não existe, assim, um exemplo de músico profissional, ou não é uma família de artistas, isso não. Agora, a grande Uhum. história é o seguinte: se eu tenho um avô, tinha, né? Um avô que eu não conheci, que quando eu nasci ele já era falecido, que ele tocava tudo. Ele tinha piano, bandolim, flauta, violão, violino,
né? Ele era um músico multi-instrumentista e que, depois que ele faleceu, conta-se na família que eles ficaram esperando algum neto, né? Alguém que nascesse que se interessasse por música, para herdar os instrumentos Os instrumentos. dele. E ninguém nunca se interessou, talvez um pouquinho. Né? Aí, quando eu nasci, e daqui que eu vim me interessar por música, só tinha sobrado o violino dele. Tinham dado tudo, doaram para um instituto de cegos, eu me lembro, eles contam essa história. Venderam, né, os mais, talvez, valiosos, como o piano, essas coisas assim. E aí não ficou, eu não herdei os instrumentos. Agora, esse violino está na família até hoje. Está na família até Pô, hoje. que Apesar de massa, eu velho. nunca ter tocado, eu nunca me aventurei no violino. Ah, mas também desse passo aí de começar a tocar da tua irmã e também ingressar numa coisa mais acadêmica também, como é que Não, funciona? aí veio o período de segundo grau, né? O segundo grau eu estudei Aham, no Marista, praticamente a vida toda. Desde o terceiro primário, assim, até o terceiro colegial, assim. Foi toda a minha história de segundo grau foi no Marista. E o Marista era um colégio que incentivava demais. Você tinha todo o espaço para se desenvolver artisticamente lá. Fosse em dança, fosse em teatro, fosse em música. Você tinha os festivais, você tinha os professores muito bacanas, entendeu? uhum. A arte, assim, ele vivia uma coisa meio dupla, era a arte e o esporte. Pô, Fora a que educação legal. formal toda do colégio, a arte e o Sim. esporte eram dois pilares assim muito fortes no colégio. E, bom, obviamente eu aproveitei tudo, né? Eu me envolvi com todas as coisas, eu tocava em tudo, eu tocava na missa de lá, em todos os festivais, participava e o que tivesse relativo a isso. E comecei, de certa forma, a me envolver com teatro lá também, porque tinha uma coisa na escola que eles chamavam de Olimpíada. E era uma Olimpíada que não era só de esporte. Olha como era bacana isso por parte do colégio. Era uma Olimpíada que eles sabiam que muitos alunos tinham nada a ver com esporte, não gostava. Eu, inclusive, era um deles, não suportava, nunca suportei, detesto, não tenho. Hoje eu dou umas caminhadas porque tenho que andar. Mas negócio de praticar esporte nunca gostei. Gosto de nadar também, mas tenho uma preguiça de pegar e nadar. Aí, eles abriam uma vertente para essa galera, entendeu? Que era na parte artística, Sim. que valia ponto, era concorrência na Olimpíada, do mesmo jeito que basquete, handebol, atletismo, tinha música, arte, essas coisas todas. Então, assim, isso era uma Pô, coisa que no qual eu massa. me envolvi bastante. É massa isso, né? Poxa, massa. E era interno, ou era entre Era colégios, era interno, interno? era Ah, interno. cara, que Eram os massa. anos, os anos, assim, o ginásio contra o primeiro ano, o Sim. segundo era e você tinha essa vertente da arte. Então, assim, eu utilizei isso ao máximo, entendeu? Aí depois, pronto, depois já é. Aí quando eu saí de lá, já comecei a tocar na noite, entendeu? Uhum. Pouco tempo depois eu já comecei a fazer trilha para teatro, aí já virei um pouco músico profissional muito cedo. Eu, com 17 Sim. anos, estava já trabalhando realmente com, né, os lugares certos de trabalhar assim, tocando, basicamente tocando violão. Sim. E essa tua virada também pro desenvolvimento da música nas artes cênicas, velho? Como é que. Isso acontece um pouco Porque você depois. faz pra tudo também, não é só pra teatro, não, né? Você assim, dança É, também e tal. Filme. teatro é mais comum no sentido assim, é mais usual, porque tem uma o fluxo é maior, o mercado de teatro ele é maior, né, do que o de dança, por exemplo, né? Uhum. O de audiovisual é grande também, mas ele é mais lento. As produções de audiovisual elas demoram para ficar. O teatro é essa coisa mais dinâmica na cidade, assim. Você tem um grupo, faz uma Sim. peça e tal, então tem muito mais gente fazendo. E eu comecei com isso em 89, que foi quando um amigo que foi chamado para fazer uma trilha, né? Ele não pôde. Aí ele me chamou, de, olha, tem um pessoal lá da escola de teatro que quer fazer uma trilha, eu não quero fazer, eu não posso, não quer fazer, eu digo, eu quero. Aí eu quis fazer essa trilha, foi uma peça com direção de Deolindo Quecuti, Uhum. né? E aí pronto, aí enfiei o pé na jaca. Depois dessa peça, de 89 a 2020, eu faço trilhas para teatro, entendeu? E você lembra qual era o espetáculo? Hein? Você lembra qual era o espetáculo? Chamava Apenas Bons Amigos. Apenas Bons Amigos. Era um espetáculo com 4 atores somente.
Uhum. Frida, né? Frida Gutmann, que faleceu. Frida estava no espetáculo. Édilo Mendes, né? O irmão de Elisa Sim. Mendes, filho de Cleise Mendes, uma família bem teatral aí, conhecida na cidade. Também. Eu conversei com a Elisa aqui também. Foi que massa. Jackson Costa, super conhecido, era uma das primeiras Uhum. peças que Jackson Costa estava fazendo aqui em Salvador, quando ele veio de Itabuna, porque Jackson é de Itabuna. Sim. E tinha também a Arli Arnaud. A Arli era uma artista uma atriz muito conhecida na cidade, na época, bem importante, mas ela saiu de Salvador. Hoje a Arli mora na Paraíba, ela não é baiana. E ela voltou um pouco, eu Ah, acho que para Paraíba, eu não sei direito aonde. Encontrei com ela só uma vez aqui, há muito tempo atrás. Mas eram esses quatro. E eu tocava piano na peça. Eu tocava piano vestido de é, é. mulher. É. Sim. Ah, Eles então você botaram, fazia ao vivo lá, né? fazia ao vivo, no Teatro Santo Antônio, antes da reforma. Sim. Teatrão Santo Antônio, Sim. lá do Martim Gonçalves. Aí eu tocava com um vestido, de um vestido, assim, um piano de costa, e eu bem magrinho, assim, fui muito magro. Eu vim engordar já com mais de 30, quase 40. Mas eu pesava 50 quilos a vida inteira, assim, da juventude, eu detestava ser magro, mas eu era muito magro. E aí eles me botaram um vestidinho de alça e um cabelo enorme, assim, e eu ficava de costa para o público tocando o piano, a peça toda, e no final eu revelava, tirava a coisa e mostrava que era um homem tocando, aí o povo dava risada e tal. Que dizia que eu Pô, então enganava você super bem. Hã? já começou mesmo, além da música, teatralizando, Já, né? de drag, eu já comecei de drag. Entregue. Mas assim, Travestida já. foi um caso muito específico. Eu já toquei ao vivo em muitas peças, mas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me Aham. descobri mesmo no teatro fora do palco, assim, fora mesmo. Fazendo direção, fazendo as trilhas, criando o conteúdo sonoro, né? Dirigindo os atores. E aconteceu isso nesse espetáculo, como em outros também. Teve um Irma que eu fiz com o Fernando Guerreiro, eu tocava ao vivo também. Toquei em muitos outros, não lembro. Mas se eu for computar assim, a quantidade de espetáculos aonde eu toquei é muito menor do que aquela quantidade onde eu só estava fazendo a trilha ou dirigindo, entendeu? Sim, sim. E nesses dois lugares, Lu, da produção musical mesmo, na linguagem da música e na produção para as artes cênicas, né? Onde é Sim. que você vê aí esse lugar de diferenças, né? De benesses, de coisas que não são tão legais? Olha, eu nunca botei as duas coisas para brigar, não, entendeu? Uhum. Eu sempre continuei o meu caminho de músico, né? Olha, eu queria dar um beijo aqui para Ana Clara, Ah, a Ana filha e minha Clara. sobrinha, tá entrando lá de Aracaju. Beijo, querida. Obrigado por entrar. É, então, eu comecei como músico, né? Não comecei no teatro nem fazendo trilha. Então, assim, esse caminho eu nunca deixei de seguir. Eu continuei como instrumentista, eu continuei acompanhando artistas, Uhum. fazendo. Mais tarde eu começo a produzir música mesmo, até para outros artistas, de gravar. Hoje eu tenho um home studio na minha casa onde eu produzo álbuns de outros artistas. É um trabalho totalmente voltado para a música. Depois eu me lancei também como artista, no sentido de cantor e compositor. Como eu te falei, em 99 eu fiz o primeiro show que tinha, Sim, que tinha essa cara de Luciano Bahia. Não mais era o músico que estava no palco tocando, mas ele agora estava na frente mostrando as próprias canções, né? sim. E aí a TVE filmou na época, né? Eu chamei um monte de convidado aqui, cantores de Salvador com quem eu trabalhava. O show teve um número enorme de convidados e tal. E de lá para cá tenho também seguido esse outro caminho de ser o artista também, cantor, compositor. Agora, o que eu tenho me afastado um pouco, o que você não me vê muito mais fazendo, é essa posição de instrumentista de show. Eu Sim, faço algumas vezes, eu toco com algumas pessoas, mas muito pouco. sim, Geralmente, assim, Andréa Daltro é uma pessoa com quem eu ainda faço esse tipo de trabalho. Jussara Silveira, né? Assim, quando o Jussara está em Salvador, geralmente eu que tenho acompanhado ela. Belô Veloso também, assim, é uma coisa muito pontual, onde eu estou uhum. trabalhando de músico. Mas basicamente eu trabalho mais como produtor, hoje arranjador e compositor, né? E com o meu trabalho aí de cantor e compositor. Tá, você fala que não põe para brigar, mas onde é que está esse lugar de cada coisa, né? Você consegue perceber essas nuances, né, da produção e direção musical, na linguagem musical
e dessa produção de direção musical voltado para as artes cênicas, você consegue perceber essas, esses Eu sei, lugares, né, de... são ambientes diferentes, né? Assim, por natureza mesmo, assim. Mas, assim, eu vou ser muito sincero, quando eu estou na posição, Uhum, né, de fazer a direção, eu trato muito daquilo ali que está na minha frente, entendeu? Assim, daquele objeto ali, do mesmo jeito, entendeu? Assim, sim, a música a música tem aquela ligação de você estar com seus pares, né? De você estar com outros músicos que falam a sua linguagem, né? uhum, E é diferente. Em teatro, você vira o músico, entendeu? Então, assim, você está no meio de várias pessoas que dependem de você, de certa forma, para fazer algumas coisas funcionarem, entendeu? Porque elas, por si só, elas não conseguem fazer aquilo funcionar, porque elas não têm o sim. expertise daquilo e tal. Então, nisso eu acho que é bem diferente, né? Porque na música você tem ali vários especialistas juntos, né? E Sim, quando sim. você vai para o teatro, você é o especialista naquilo. Né? Claro que às vezes você tem um ou outro músico que está na banda, que também divide com você essas coisas, mas ou um ator, né, que é mais ligado à música, como no caso Saulo Castro, que fala com a gente agora, É, que toca violão, que é compositor, entendeu? Que tem uma ligação com música já maior do que a uhum. maioria, né, dos atores e atrizes, né? Assim. Aí é basicamente isso, mas não sei, eu não faço muito essa diferença assim Uma distinção, né? do fazer, não. São dois fazeres, entendeu? Do mesmo jeito E que mesmo no, diga, e mesmo no compor, Lu, também, quando você compõe, você pensa desse modo também, pô, não. Quando você compõe para música, você. Porque no teatro geralmente você tem um universo, tem uma temática, né? Tem um isso. lugar onde você vai percorrer, né? A música, quando você compõe para música, né? As tuas músicas, vem assim também. Não, vem uma ideia, vem um mote, eu vou Não, desenvolvê-lo. é mais livre. O teatro é muito um Ah, trabalho por encomenda. Essa diferença sim. existe, é bastante, entendeu? Quando você chega numa peça de teatro, você está sendo ali contratado ou chamado para resolver um problema, ou para criar uma camada no meio daquilo ali que não existe ainda e quem vai criar é você. Quando eu faço uma música Uhum, minha, é completamente diferente nesse sentido, porque eu tô, né? Vem uma ideia na minha cabeça, eu paro, vem uma melodia, entendeu? Vem uma ideia de letra, né? Tudo isso é bacana. Agora, por exemplo, quando eu estou produzindo para um artista de música, não tem nada a ver com teatro, sim. é parecido com teatro nesse sentido. Você é uma encomenda. Então, Uhum, eu estou produzindo um disco para um cantor, compositor, que é assim ou assado. E eu tenho que entender quem é assim ou quem é assado. E fazer com que aquela pessoa brilhe. Né? Que o disco seja interessante, que a canção seja interessante, que esteja tudo dentro do que ela quer também para aquele momento da carreira dela. Então, assim, de certa forma, sim. nesse sentido, se parece mais com o teatro. O que difere muito em tudo isso, nesse bojo de coisas, é quando é o meu trabalho mesmo, que aí não tem encomenda. Eu não Não tô, tem que dar, como é? hã? Não tem que dar a resposta, né? Não tenho, entendeu? Assim, que talvez, né, se eu fosse um artista mais famoso, de uma gravadora famosa que também me impusesse algumas coisas, eu tivesse, mas não é o caso. Sou sempre fui Uhum. independente, que aliás essa coisa nem existe mais hoje, né? É todo mundo independente, né? Assim, a ideia da É, música é que todo mundo está fazendo, ninguém mais tem esse poder da gravadora, né? Que até os anos 90 ainda estava um pouco pairando. Antes da digitalização de tudo, né? Isso é um, é um é um resultado da digitalização geral e da perda de poder das gravadoras, que era uma coisa impressionante, né? Elas eram, como diz um amigo meu, Duda Lued, assim, era um poder nababesco, era assim uma coisa de, sabe, do rei, sim. sabe, do faraó, o dono da gravadora, a Sony, né? Sabe? Hoje elas são distribuidoras, basicamente editoras, elas ganham dinheiro com isso, mas assim, de ser dono do artista, só os muito grandes, essas pessoas realmente que agora, o artista brasileiro, assim, mesmo muitos famosos, são artistas independentes, praticamente. Né? Se você E pensa num nessa. cara assim, diga. Hã? Não, vai lá, vai Se você, lá.
Se você pensa num cara assim, sei lá, Alceu Valença, o Zé Cabaleiro, essa galera faz o que quer. Lança o disco que quer. Não tem mais uma gravadora por trás dele pedindo um lançamento por ano, entendeu? Como era muito nessa época, porque elas vendiam muito disco, né? E CD. Sim. Vinha da venda do físico. Quando acabou a venda do físico, acabou tudo. Quer dizer, acabou tudo não. Se modificou tudo. É, né? Com essa coisa das plataformas, você acha que você fala dessa dependência das gravadoras, mas também quando há essa mudança de plataformas, né, das mídias, elas são subvertidas, né? Você deixa de ter a música ali concreta no objeto e ela passa para as plataformas virtuais. Isso também traz uma independência para o artista. O artista ele fica mais livre na sua composição, eu imagino, mas também Claro. começa a coisa da distribuição, velho. Olha, Fica eu mais acho o complicado, seguinte, né? eu tenho conversado isso tudo, inclusive, com o Jota, né, que é o meu parceiro hoje do programa, Feita na Acho que Bahia. ele está até aqui, inclusive. É mesmo? Ele me perguntou, o que é que você vai É, fazer hoje? Eu digo, um bate-papo com um cara massa. Aí, ó, eu falo com ele, olha, Jota, acho que a gente já chegou, esse momento das plataformas. Ele hum, chegou para ficar, olha ele aí, aí, deu sinal. Ele chegou, a gente vai ficar nessa, porque assim, durante um tempo, mudou tudo muito rápido. A gente tinha um vinil, o vinil foi embora de repente, apareceu o CD. Meu, o CD era a coisa mais linda do mundo. Aquele negócio que É. brilhava, que não instalava, que não, E né, o que não. encarte, cara. Eu tinha uma coisa muito com o encarte, com o cheiro da coisa, velho. Não, e quem tinha coisa com encarte ficou triste quando o CD apareceu, porque perdeu o encarte grande, né, do LP. É, aquele Já foi uma livrão, né? perda daí, porque eram obras de arte, né? É, Eu tenho um LP aqui do Ringo Starr, dos Beatles, né, que um sim, primo meu me deu, que eu via na casa dele, depois ele me deu isso de presente, que é um espetáculo, são desenhos feitos diretamente para o LP, que é desse tamanho, é uma obra de arte, você pode moldurar mesmo e botar na sua casa, né? Aí, assim, aí depois veio o CD, mas aquela coisa dele não pular, dele não arranhar, e ele era lindo, né? Ele era brilhante, assim, você podia olhar assim sua cara no você CD. se via na obra. Eu me lembro dos meus primeiros CDs. Eu comprei o aparelho e você ganhava de presente com o aparelho as 4 estações de Vivaldi. Era um presente, Sim, né, do aparelho. E aí eu comprei o Amoroso de João Gilberto, né, hã? e um LP de João Bosco, que era quando ele tem um quadro assim, uma moldura que não tem nada no meio, ele está segurando a moldura e ele está atrás com um rabo de cavalo assim. Foram meus primeiros CDs. E aí pronto, o CD fica aquela coisa, é CD, CD. Parecia que aquilo não ia acabar nunca, né? É verdade. Aí quando começou aquele negócio de Do música pela, MP4, né? hein? Do aparelhozinho de MP4, né? Não, é quando começou a própria digitalização do áudio no computador para você passar, né, de um outro. Tinha um negócio que eu esqueci o nome, tem até hoje, eu acho, mas foi quem começou isso tudo. Porra, era um negocinho assim azul com um fone de ouvido. Esse negócio é bom. Começou com isso, você Hã, dividir, compartilhar música na internet, entendeu? E eu me lembro na época que Prince, né, o sim. falecido Prince, um cara incrível que eu sempre curti demais, assim. Ele me lembro de Prince na época declarando, acabou tudo. Ele sacou desde o primeiro momento tudo que ia acontecer, assim. Ele deu declarações, a indústria está acabada, né? Isso ninguém nem sabia direito o que era aquilo ainda. O negócio de transmitir, né, o arquivo. O MP3 era horrível ainda. Você tinha, ou então Sim. os arquivos de áudio eram gigantescos, a internet não Era, dava era. conta deles. Napster, Gabriel, valeu. Napster. Napster. Nossa, Olha, a galera acompanhando, ajudando aí. entendeu? Aí o Napster, e aí Prince falou, acabou tudo. Se preparem para a maior revolução que vocês já viram. E realmente acabou. Ele estava certíssimo, mudou a coisa completamente. E depois de um tempo, eu me lembro assim, a gente trabalhava com áudio digital já, com MP3, mas o MP3 a gente só usava para o processo ainda no fluxo criativo. Quando ia fazer o definitivo, bota no Wave, na Wave e tal. Existe um Uhum, pouco isso ainda. Mas o MP3 é outra coisa, não tem mais nada a ver com o MP3 quando o MP3 surgiu. Eles sim, melhoraram o MP3 de um jeito que só realmente ouvidos mais atentos podem perceber a diferença do MP3 para um Wave hoje, entendeu? Então, tudo isso. sim. Aí pronto, eu acho que assim, voltando às plataformas, né? Essas plataformas vieram para ficar e vão ficar aí por muito tempo.
porque não tem muito mais o que fazer além disso. Elas vão mudar o que elas têm, o que elas oferecem. Umas vão ser mais rede social misturada com plataforma, como é o caso do Hum, Spotify, que é um sim, pouco meio rede social, um pouco plataforma. O Deezer já é só plataforma mesmo de você ouvir, entendeu? Aí tem como um o banco de dados, YouTube, né? umas coisas pegam mais nos países do que em outros, né? Assim, a gente aqui no Brasil, eu mesmo sou usuário do Deezer. Eu uso muito mais Deezer do que o Spotify. Me acostumei, o Deezer veio Sim. primeiro, eu comecei a pesquisar, fiquei encantado com aquele negócio que você pegava qualquer cantor assim da Noruega, entendeu? Dos anos Trilhões 70 de e música, você né? via, você tinha a discoteca do mundo no seu computador, né? A produção. Não é bem assim, né? Tem muita coisa que não está digitalizada e que é incrível, né? Mas aí Sim. você vai ter que procurar isso de outro jeito e o analógico ainda guarda muitas coisas muito boas que não foram para o mundo digital. Mas o que eu falava era isso, eu comentava com o Jota isso. Uma vez a gente foi lá para Santo Amaro para falar na universidade lá sobre música, assim como eu estou conversando com você aqui hoje. Hum. E eu me lembro de ter conversado isso. Essas plataformas, elas vieram para ficar por muito tempo. Não vai ter outra coisa. O áudio foi digitalizado, já é digital para todo mundo. E elas só vão mudar um pouco a cara delas, no que elas vão oferecer. Mas essa ideia de que é num lugar, numa plataforma que você vai ouvir a música que você quer, e é onde você vai lançar seu disco, e é onde você vai armazenar sua obra, a ideia é essa, entendeu? A internet também chegou num ponto que ela possibilita isso. Porque com a internet ruim, mais antiga, não dava. Ela tinha que Hoje chegar. Pois é. em qualquer lugar você acessa, né, com os smartphones, né? Ainda depois, ainda veio isso, não precisa nem de computador, agora com smartphone você faz, né? Então, assim, é assim. Agora é plataforma mesmo, entendeu? E você acho que vai demorar muito tempo. Não vai ser igual, eu falo dessa época, que virou CD, aí acabou o CD. E a gente que trabalha com áudio, com música, viu aparecer outras coisas que o povo não viu. Assim, a gente ia gravar no estúdio, gravava sem fita. Depois de fita apareceu um Hum. negócio que chamava ADAT, que era uma fita que parecia Ainda uma fita tinha de fita, né? videocassete, que se Sim. que se e era um problema que aquilo travava, parava, era um horror, mas já era digital. Aí depois apareceu a gravação do Pro Tools dentro do próprio computador, né? Tinha umas coisinhas chamadas DAT, que era uma fitinha desse tamanho que tinha uma qualidade incrível, né? A gente gravava o CD, tinha que comprar CD virgem, você não sabia nem aonde. Ou seja, as mudanças eram assim de um jeito que você mal acompanhava. Depois aquilo que você. Eu tenho uma coisa chamada mini. O que é o nome daquilo? Mini disc. Mini disc, eu acho. Sim, sim. Que era o É um menorzinho, né? CDzinho. É um CDzinho É de porque o 200 aparelho quilos. de som ele vinha com a bandeja pro CD e vinha a bandejinha menor no meio. Menor para você usar um mini disc, exatamente. E você tinha o Walkman mini disc, né? Eu tinha um desse, eu comprei em Los Angeles, uma vez que eu viajei com Clécia Queiroz, eu comprei um para mim. E, porra, aquilo era o máximo, era som digital ambulante, né? Você levava como um antigo Discman. Walkman. É, e aí, rapaz, aquilo não durou 5 anos, eu acho. É Eu mesmo. diria. Ele começou, era um sonho de consumo incrível para as pessoas. 5 anos depois ele já estava obsoleto, entendeu? E essa forma agora, que é a digitalização do áudio em arquivo, mesmo você não precisa mais de mídia nenhuma, ela já chegou-se nesse ponto, entendeu? Sim, Então sim. não tem mais. As pessoas que eu tenho produzido agora de música, assim, eu tenho, assim, nem precisa fazer muita força, mas eu tenho dito a elas, não faça CD. Você não tem nenhum, tem as fábricas de CD, entendeu? Que é complicado. Eu recentemente fiz uma brincadeira familiar com uma tia minha, uma senhora já, que eu trouxe ela aqui no estúdio, ela gravou as músicas, ela cantando, muito bacana, ela canta muito legal. E aí a É. gente quis dar para a família uns CDs, porque para ela, inclusive, seria mais fácil, talvez ela é a forma que ela conheça, pegar, botar um CD no aparelho para tocar. Eu não consegui praticamente comprar. O CD, tudo bem, você ainda compra, com dificuldade, o CD Sim. virgem. A mídia, né? Mas eu não consegui comprar a caixinha para botar o CD dentro e fazer uma capinha, sabe? Não tem, não tem. É. Né? Já acabou mesmo, entendeu? Então, assim, é muito, muito clara essa ideia de que agora é música digital mesmo, e já é há muito tempo. Não sei nem o que eu estou falando disso aqui agora, isso aí já é um papo antigo mesmo. Assim.
E você vislumbra futuro disso? Você que está mais ligado nessa área de. O futuro é Você a fala que vai durar continuidade muito disso. tempo ainda, né? Mas Muito você vê, tempo. você consegue vislumbrar um pós essa digitalização? Rapaz, não consigo, não. O Eu, mental, né? Um é o chip mental. mental. É, telepatia, né? É, Telepatia. rapaz, é É, um eu, absurdo mesmo, viu? eu acho que é o formato das plataformas que vai mudar um pouco. Uhum. Elas vão, de repente alguém vai ter uma grande ideia, né? Em uma plataforma você vai poder, sei lá, não sei. A venda de música pode estar associada a outros produtos. Você compra um produto, ganha muito, não sei. Sim, Aí é sim. do pessoal do marketing, que não é o meu caso, assim. É, Mas tá. em termos de como a coisa vai estar, acho que é isso mesmo. A gente chegou já nesse Mas, ponto. e falando um pouco de sua tia, do seu avô também, você tem uma música primeira assim que bata na tua memória quando você para e, porra, essa música. Uma primeira referência sonora assim da tua vida. Ah, Roberto Carlos. É mesmo? Com certeza, Roberto Carlos. É porque eu gostava muito de ouvir música, né? Eu tinha, a família tinha, né? Ficava comigo uma vitrolinha, né, de vinil. E chegavam discos de Roberto Carlos lá em casa que minha mãe adorava, né? E aí, realmente, as primeiras coisas que eu vi, a primeira música de eu ir num, sabe, num toca-disco, na vitrola e botar para tocar foi Roberto Carlos. Aquelas músicas dos anos 70 mesmo dele, que eram incríveis, né? Que são incríveis, muito fortes. Era um sucesso total. Aí me lembro de muita coisa depois disso, assim. Caetano Veloso cantando Marinheiro Só. Marinheiro Só foi a primeira música que eu toquei no violão, porque era uma música fácil, Sim, tinha sim. poucos acordes, e era um grande sucesso na época, porque Caetano regravou isso, né? Na época eu não tinha nem a Sim, noção de entender que aquilo era uma música de raiz e que Caetano tinha enchido de guitarras elétricas e com aquela atitude tropicalista. Para mim aquilo era Maria só. E ela já tinha nascido daquele jeito. E eu via e aprendi a tocar no violão de minha irmã, logo depois eu ganhei o meu, mas basicamente. Aí depois disso também, ainda muito criança, eu tô falando disso de criança mesmo, né? Tô falando sim, de sim. 6 anos de idade, que eu já gostava, já ouvia. Tinha muito samba lá em casa, porque meu Ah, pai que massa. gostava. Então, os discos de Clara Nunes, Martinho da Vila, Jovelina Pérola Negra, Elza Soares, entendeu? Então, tinha esse material. Por um lado, minha mãe ouvindo Roberto Carlos e meu pai ouvindo AGP, Martinho da Vila, um Sim, samba bem Benito de Paula, entendeu? Aí a primeira recordação musical é um pouco isso. Aí depois segui meu Roberto. caminho também, fui gostar, fui escolher mais, né? Não era mais o que estava ao meu redor. Era o que eu ia Sim, buscar sim. e o que eu gostava, né? Eu pensando aqui nessa nossa conversa de hoje, rapaz, eu fui para esse lugar, né, de lembrar essa primeira música e assim, eu odiava naquela época, né, que assim, eu sou de Castro Alves, né? E aí Sim. meu pai e minha mãe iam para o bar de Seu Vardo, olha, que era É. aquele grupo de amigos, né? E aí eu detestava aquelas serestas, né? Lá eram as serestas. Pois é, e as primeiras músicas que, pensando em te fazer essa pergunta, que me viam, que me vinham, Ô leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando eu chego na ladeira tenho medo de cair. Que eu não sei de quem é, na verdade, exatamente, a criação. Rapaz, quando você Era cantou, eu fui essa lembrar que música e... Hã? eu também. Não me faça chorar. Isso virou um samba reggae depois, né? O povo usou isso, não é famosíssimo, né? O leva eu também quero ir, não E... me faça chorar, não me deixe aqui. Acho que é o Lodum, não tenho certeza. Achei que era disso que você estava falando, mas não. Parece uma coisa Não, mais é bem, bem antigo, meio sertanejo bem antigo, né? antigo, é. Massa. E outra coisa também que era. Outra música era. Não sei se tu conhece, Laranja Madura, na beira Na da beira da estrada, estrada, da bichada, Zé. Tem marimba. ou Aí é tem samba. maribondo no pé. Rapaz. Aí eu fiquei aqui dando risada sozinho, lembrando Acho dessas. que é Ataúfo Alves isso aí. Ataúfo Alves. Não tem, posso estar errado, assim. Mas eu acho que é Sim, Ataúfo Alves. É o sambista, adoro. Aí, rapaz, adoro os sambistas. Esses caras, né, do Rio de Janeiro, eu vi muito. Noel Rosa, Ataúfo, Nelson Cavaquinho. Isso aí depois, né? Não com 6 anos sim, de idade. sim, sim. Mas, mas ouvi bastante. Sempre gostei muito. Gosto ainda.
Era bem legal. Você falou disso, da coisa dos discos também, me veio muito. Foi legal pensar nessa conversa de hoje contigo, porque me veio muitas referências sonoras, né, dos discos de meu pai, muito ligado Nossa, me esqueci agora, o nome dele, rapaz. É, naquela mesa, ele sentava sempre, e me dizia sempre, eu quero viver melhor. Sérgio Bittencourt. Nossa, Sérgio Bittencourt. E o cantor, tinha um cara que tinha a voz impostada, assim, Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, é. É. E de um lado minha mãe com o bolachão do Julio Iglesias, rapaz. É. Julio Eu foi muito fiquei assim, sucesso também. ele era muito sucesso naquela época. E hoje em dia, Lu, quais são assim, quem vem te inspirando, o que é que te inspira em termos de Olha aí, o sonoridade? Thiago falando, leva eu, saudade. Quem gravou foi Sérgio Reis. Sérgio Reis, é. Mas eu acho que Aí, é anterior a Sérgio Reis, velho, porque isso deve é, ser, né, daqueles daqueles. lá do interior do Mato Grosso. As É, duplas, né? Não, assim, você ia perguntar o quê? Hoje, das tuas, na verdade nem hoje, mas o que é que serviu mais para você assim como experiência em termos de composição ou mesmo do afeto mesmo, né, daquilo que te afetou, assim, que te marcou enquanto musicalidade, sonoridade. rapaz, olha, como um profissional da música, eu tenho que ouvir um pouco de tudo e até enxergar valor naquilo que eu não gosto exatamente, porque tem uma coisa que é o gosto, né? Aquilo que você Sim, gosta de sim. ouvir. Uhum, Tem uma coisa que você tem que dizer, eu não suporto ouvir isso, mas isso é incrível, né? uhum, Então você precisa como profissional tá nesse lugar. Mas se for falar de mim assim, eu sou um compositor de alma, uhum. entendeu? Então os meus grandes ídolos são compositores. Não tem como eu dizer que eu adoro, né, os cantores ou os instrumentistas, sabe, os arranjadores, adoro, mas o compositor, né, é o cara para mim, assim, porque é nele que eu me espelho, é assim, ter vontade de fazer ou de chegar num resultado não do cantor, não do instrumentista, não do arranjador, mas do compositor, né? Sim, Realmente os meus grandes ídolos são todos compositores, né? sim. Assim, por mais admiração que eu tenha pelas outras coisas que tem na música, assim. Mas é isso. Aí tudo serve, né? Eu estava pensando outro dia, eu sempre ouvi de tudo, embora muito mais música brasileira do que música de fora. Assim, eu ouvi Internacional, Beatles e né? Rolling Stones e Paul Simon demais, assim, Uhum, sei lá o que é que eu via mais. Essas coisas, Supertramp, Yes, rock progressivo, Police, U2. Tem uma. Cheguei lá no rock assim, para dar uma escutada e ver o que era, entendeu? Mas a minha sim. grande história é com música brasileira. Sempre foi com música brasileira. É a música brasileira que eu conheço, que eu abro a boca para dizer que eu conheço. Né? Não vou dizer que eu conheço rock, eu sei do que se trata. Não vou dizer que eu Uhum, conheço música clássica, eu sei do que se trata. Né? Ou jazz, eu também sei do que se trata. Mas música brasileira eu conheço. Eu conheço porque eu ouvi. Né? Porque eu ouvi a sim. vida inteira. Eu fui nos discos, eu li as letras, eu sei quem compôs, eu sei quem tocou, eu sei da história daquela pessoa, entendeu? Então não dá para comparar. Então, assim, dentro da música brasileira, eu ouvi de tudo. Eu ouvi sei lá, dos mais, assim, vamos dizer, da grande música, né? Da música culta, né? Os Jobins e a do Lobo, Ah, sim. sabe? Esse Chico Buarque, sabe? Essa coisa assim. Até a galera, sabe? Eu adoro Eduardo Zeck, né? Que fazia um rock meio Sim. trash, né? Nos anos 90. Eu adorava. Do Zeck participou do meu CD, né? Do Abstraia Baby, porque foi um prazer enorme, porque eu tinha aquele cara que eu admirei, que tinha todos os LPs dele, né? Assim, cantando uma faixa junto comigo. E é tudo muito simples, assim. Não que ele seja uma pessoa simples musicalmente, não é de forma alguma, porque Mas ele tinha é uma um cara comicidade, né, incrível. Lu? Hã? Tem uma comicidade na música dele, né? Tem a comicidade, mas tem uma coisa. Ele é um cara, ele saca de música, ele foi professor de canto, sabe? Ele tem harmonias incríveis em algumas músicas que não é o rock da cachorra que todo mundo conhece, sabe? Que não Uhum. é aquelas músicas que fizeram mais sucesso com ele. Ele tem esse lado, né? Assim, mas assim, é uma música que botando assim uma canção de Chico Buarque ou de Edu Lobo perto da de Eduardo Zé, que são dois universos.
São dois Sim. universos de pensamento musical, assim, entendeu? Então eu gosto de Roberto Carlos, eu gosto de, sabe, samba, muito samba, todo mundo do samba, entendeu? Bossa Nova, ouvi demais. Teve uma época que eu só ouvia João Gilberto, não queria saber mais nada, entendeu? Assim, então, e os grandes, né? Agora, como eu falei que são os compositores que me piram, né? Assim, é a minha Santíssima Trindade, né? Que é Caetano, Gil e Chico Buarque. Esses três, né? São realmente minha Santíssima Trindade, assim, de música. Porque, bicho, as músicas do cara são incríveis demais, É. entendeu? Caetano, São Gil realmente e Chico são realmente. são um lugar onde você chegar, entendeu? São um lugar onde você chegar, assim, ai meu Deus do céu, eu queria poder produzir ou criar uma coisa dessa qualidade, sabe? Assim, ficar pensando desse Sim. jeito, assim. Ah, tá. Tranquilo. E o pessoal de Minas, né, também, Milton Nascimento, né, e seus parceiros todos, né, Sim, do clube ali, Ronaldo, né? Fernando Ronaldo, que veio a ser um grande amigo hoje, Ronaldo Bastos, é um cara que vive aqui na Bahia, a gente acabou se conhecendo, e todo esse pessoal de Minas também, que para mim é uma outra força imensa no Brasil, né? É isso. E Noel Rosa, Ari Barroso. Eu só falo de compositor. Se você me deixar falando aqui, claro que eu gosto de Elis, de Bethânia, sabe? Aham, das intérpretes, Sabe, né? de Elza Soares, né? Assim, é incrível, mas assim, em termos de identificação, é identificação com o trabalho do compositor. Isso sem dúvida. Massa. E sobre esse projeto do Feito na Bahia, Sim, isso é a novidade, né? A novidade que tem um ano e pouco, né? Que eu que jamais veio da assim, Arapraia. hein? A novidade que veio da Arapraia. Essa foi total. Jota tá aí ouvindo, né? Eu vou falar assim dele. Jota, a gente tem uma brincadeira que foi Jorge Versilo que fala essas coisas para Jota. São as aventuras de Jota Veloso. Então, Ó, Jota Síria é um Coentro cara falando que aí, ó. tem. Luciano maravilhoso. Quem botou? É, Síria Coentro. Síria! Minha linda, love, love, love. A última vez que a gente se encontrou foi no espetáculo Love, 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 que ela fez aqui em Sim, logo. Salvador. Eu fiz a trilha. Beijo, meu amor. Então, aí pronto, as aventuras de J. Globo, porque J é um cara que ele imagina. Eu não sou uma pessoa muito de iniciativas. Eu sou um cara que, quando entra numa coisa, me dedico muito e faço de muito coração. Mas eu não fico pensando coisa para fazer, não fico mesmo. Entendeu? O pessoal me liga, quer fazer isso, eu quero, aí eu entro, eu dou ideia, eu praticamente parece que a ideia é minha, a ideia foi minha, mas nunca, nunca é. Entendeu? Eu não tenho muito essa coisa de iniciativa. E Jota tem muito isso. Entendeu? Sim. Ele cria, ele bola, vem cá, por que a gente não faz isso? Eu digo, massa, vamos embora, vamos fazer. Entendeu? E aí apareceu uma ideia dele, junto com o Flávio, né, que é do IRDEB, eles pensaram no programa. Jota, que assim tem um carinho enorme por ele, ele é assim um grande amigo, assim independente, né? Desde que a gente se conheceu há muito tempo atrás, a gente não desgrudou assim. Desde a época que Mariene apareceu e que Jota começou a dirigir o trabalho Hum, de Mariene, né? Assim, ele logo me chamou para participar, né? Eu estou falando aí de 1998, 97, alguma coisa assim. Foi quando a gente se conheceu, mas eu sabia quem era ele era um cara compositor já conhecido aqui, parceiro de Roberto Mendes, Jorge Portugal e tal. E, e ele também me conhecia como músico, né? Tocando, que nessa época eu tocava de segunda a segunda, né? Todo dia eu estava com alguém aí na na aula. noite. E aí, desde aí a gente tem feito tudo. Então, quando apareceu essa ideia do programa, que ele que veio também de uma ideia embrionária dele, que foi do show. A gente fez o show, ele e eu, que era uma ideia de um show para mostrar nossas composições. A gente fez isso em vários locais, fez isso no SESI e tal. Sim, E a gente conversava muito durante. Eu falo muito em show, né? Ele também. Então, esse papo, assim, tem gente que detesta. Ah, não vou para show para ver gente falando. Mas tem gente que gosta, é real. sim. E aí essas pessoas que gostam ficavam interessadas nos papos que a gente batia, sobre as músicas e tal. E Flávio do IRDEB, o diretor do IRDEB, viu e se interessou por aquilo e conversou com o Jota. E aí pronto, veio a ideia. Quando eu me vi,
eu estava no coquetel de lançamento de um programa de rádio onde eu era um dos apresentadores. Eu fiquei olhando assim, ao redor. Isso está acontecendo? Isso. Eu falando no rádio, que ideia, nunca. Isso, Dóia. Olha, teatro nunca me passou pela cabeça. Nunca. Né? Eu imaginava ser violonista, tocar, fazer música. Tudo isso eu sempre imaginei, desde que me entendo por gente. Mas teatro, nunca. Eu ia ver as peças, via que tinha música, mas a ideia de ser uma pessoa que fizesse aquilo, ou de ser um compositor de trilha para cinema ou para dança, nunca. E aí veio de forma forte na minha vida. E agora, essa coisa do programa, eu falo Do rádio. na rádio semanalmente. É toda quinta, Foi uma né? experiência, assim, entendeu? Não foi uma coisa, é uma coisa de, de semana. A gente está sempre conectado, ligado, assim. É toda quinta, né, Lu? É toda quinta, 22 horas, e repete no domingo, às 20 horas. Excepcionalmente, não tem, porque a Rádio Educadora precisa transmitir alguma coisa que está acontecendo muito importante. Mas isso é de caju em caju. Aconteceu nesse tempo todo de programa, sei lá, 2 vezes, 3 vezes em quase Sim. 2 anos de programa que a gente tem. A gente vai fazer 2 anos de programa. Então, temos 1 ano e meio de programa. 1 ano e meio já, né? Já é um tempinho bacana. Ó, o Vande dizendo aí que você muda tudo no espetáculo de teatro, Lu. Ah, Isso ô é verdade, viu? Vandinho, Não. você é E muito o que eu bom. costumo falar pra ele, Vande, é que ele é um cara assim muito, ele é muito sensível, ele é muito doce, mas muito objetivo também. Ele consegue, é um equilíbrio muito bacana. Eu falei isso pra ele quando eu me formei lá em 2014 com Olha Morte e Vida só. Severina. Eu mandei essa mensagem pro Lu, dizendo que ele era muito, ele tinha esse equilíbrio muito bacana, né? Da objetividade, da resolução da coisa, mas também desse fio do sensível, né? Que é como você falou, né? Que você está lidando com pessoas que não estão naquele lugar, mas que você precisa fazer essas pessoas brilharem. Ó, tu só virou a câmera aí, viu, Lu? Fui que eu apertei aqui errado. Pronto. Prontinho. Meu velho, a gente está chegando no fim da nossa prosa aqui, e aí eu termino sempre Certo. com uma pergunta que dá mote para esse projeto, que é como suspender o céu. Então, na tua opinião, como suspender o céu? Rapaz, como suspender o céu? Prestando atenção em tudo que você faz. Eu acho que assim a gente suspende, entendeu? Porque se você presta atenção no que você está fazendo, você vai fazer melhor. Mas não é melhor no Uhum. sentido assim, melhor, quero ser melhor hoje do que fui ontem, quero evoluir. Não é isso, não. É fazer com que cada pequeno gesto que você faça tenha a sua atenção. Entendeu? Você está atento para o que você está fazendo? Você está prestando atenção no que você está dizendo, no que você está, no jeito que você está falando com as pessoas, para onde você está levando sua vida. Você está atento a isso, entendeu? Eu acho que se a gente ficar, né, nesse estado não é um estado paranoico de atenção com a vida, mas um estado de observação de si, Uhum. entendeu? E olhar o que você está fazendo no mundo, né? E não só assim nos seus grandes objetivos, como nas pequenas coisas mesmo, né? Você saiu hoje de casa, foi comprar um negócio ali. Como é que foi? Como é esse percurso? Qual a qualidade desse percurso? Qual a qualidade de cada momento da sua vida? Entendeu? Então, se a gente, acho que prestar atenção nisso, né? A gente suspende o céu, ele fica maior, né? Mais bonito. Ai, que massa, lindão. Lu, queria te agradecer demais, muito mesmo. Fred chegou agora aí, meu velho. Você se perdeu agora aí, viu? Fred, tudo bom? Ó, Fredinho, ó. eu já vi aí, ó, tem 2 sobrinhos meus que estão aí, Tiago e Gabriel, tem a Ana Clara, a filha dele tá também. Ei, Gabriel, valeu. Melhor Show, live. melhor lá. Só de bate-papo. Vandinho, coisa linda, te adoro. Agora no Balé TCA tá Vande. arrasando. Tiago, obrigado. J. Veloso, meu companheiro, amigo maravilhoso. Feita na Bahia. O Feita na Bahia agora vai ser sobre. Deixa eu ver que eu vou lembrar. Vai ser sobre. Esse vai ser incrível. O Dia Internacional da Amizade. O próximo Opa, programa. tá no mês, né, Magno, de julho. querido. Obrigado, Magno, cantor, compositor, gravou a música minha e vive tocando ela por aí. Sou muito agradecido a ele divulga meu trabalho. Massa, massa. Gente, brigadão pela presença, por ter acompanhado a gente. Essa nossa prosa vai estar disponível aqui
no Instagram do Coletivo Duo de Teatro, vai estar disponível no canal Duo Coletivo lá no YouTube também. Queria agradecer mais uma vez, Lu, deixar um forte abraço para você se cuidando aí nesse período, que a gente possa se encontrar também o mais rápido possível para poder continuar criando. Só lembrando também que amanhã tem um outro bate-papo, uma outra prosa com Cláudia Castelo Branco. Ela tem uns trabalhos muito bacanas no Rio de Janeiro, com o Duo Giz Branco e com ai meu Deus, o outro eu esqueci agora. A gente conhecia ela, Lu, na Dinamarca, numa oficina de teatro lá com o Odin Teatro. Que E bacana, eu aí a lembro que gente você foi. manteve essa relação. Você estava dirigindo Gota d'Água. Olha Meu só. velho, forte abraço, viu? Uma boa noite para você, Saulo, se já cuida. você, muito obrigado pelo convite, obrigado por lembrar de mim aí para a gente bater esse papo. Adoro falar essas coisas assim, acho bacana, certo? Me sinto assim muito valorizado quando alguém, vem cá, a gente quer ouvir o que você tem a falar, isso é massa, né? Porque ouvir uma pessoa cantando e Sim, tocando é mais fácil, mas querer ouvir o que tu tem para falar, né? É bacana, a verdade. gente se sente assim.